Então, pessoal, hoje fui convidado aqui, né? Aliás, de novo agradeço, fiquei muito honrado e muito feliz com o convite que recebi da FIA, né? Para falar um pouquinho para vocês, trazer um pouco de experiências, né? Que eu tive na minha trajetória profissional e dividir um pouquinho disso com vocês. E um tema que permeia muitos anos da minha trajetória, né, profissional é a análise de dados de pontos de venda, né? Dados de lojas, de clientes e inventário, como é que está indo a venda, como é que não está, e dificuldades que a gente tem quando você pensa no universo de clientes e de lojas que você pode ter para analisar ao mesmo tempo, né? Então, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Gustavo, né, como já foi apresentado. Eu tenho graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing pela PUC Campinas, graduação em Administração com habilitação em Comércio Exterior também pela PUC Campinas, e agora recentemente concluído aqui na FIA, com o pessoal do LabData, o MBA de Analytics em Big Data. E eu atuo como Retail Analytics Leader para a América Latina, do grupo de consumo da 3M do Brasil. Trabalho já na 3M há 13 anos, completei 13 anos esse ano, trabalhava já com análise de dados para o Brasil e desde 2020 eu ocupo essa posição América Latina. Tá? Vou começar fazendo uma analogia, né? Por que é importante analisarmos os dados de venda de um ponto de venda, né? Ou de uma loja de um cliente nosso, de um cliente em geral? Vou trazer uma ideia, né? Todo mundo em geral sabe, tem o conhecimento de que nós devemos evitar a, a vida sedentária, evitar a obesidade, ter uma vida saudável, praticar exercício. Todo mundo, via de regra, sabe. Mas quando a gente faz o primeiro porquê, né? Mas por quê que eu preciso, né, fazer exercício, me exercitar, não posso lá tomar minha cerveja, viver de hambúrguer, né, ou coisas assim, né? E aí muitas pessoas não sabem ou não têm um conhecimento de todas as doenças que o sedentarismo e a obesidade podem trazer, ou todos os problemas que isso pode acarretar para a nossa saúde. Então, a maioria das pessoas sabe que é importante não ser sedentário e manter uma vida saudável, com exercício, uma alimentação regrada, mas elas não sabem exatamente o porquê. E com a análise de dados de pontos de vendas dos nossos clientes, passa um pouco a mesma coisa. Muitas pessoas sabem que é importante, então não, é importante ter dados, é importante analisar, é importante a gente ter essas informações são primordiais, mas por que é importante? O que eu faço com isso, né? Então, por que é importante, né? A primeira coisa mais importante é conhecer o processo de compra e reabastecimento do seu cliente. Então, você, indústria, ou você que possui um cliente que revende algum produto, você precisa conhecer qual é o processo de compra desse cliente. Como é que esse cliente compra? Ele manda um pedido automático, ele compra via sistema, é uma ordem manual, é uma ordem por telefone, por WhatsApp, que seja. E como ele se reabastece quando ele precisa de mais inventário ou precisa repor seu inventário, né? Quais são as curvas de venda deste meu cliente? Então, dos meus produtos, dos produtos que eu vendo, quais são os produtos que esse cliente trabalha? Quais são os que vendem mais? Em que lojas vendem mais? Qual é o meu ranking de lojas? Qual é o meu ranking de produtos? Como é que está concentrado a minha curva ABC de lojas importantes, né, top lojas, lojas intermediárias e lojas que não são tão importantes? É a mesma coisa para itens, né? Isso é um conhecimento que, quando você traz de volta para dentro da empresa, olha, os produtos importantes para este meu cliente são esses aqui, e as lojas importantes são a loja A, B, C e D, você pode ter muito ganho com customer service, com processos logísticos, processos de input de pedido. Então, assim, é muito importante conhecer isso. Conhecer os níveis de inventário.
do cliente, né, desse seu cliente. Então, poxa, como é que está o inventário do meu cliente? Meu cliente está muito estocado? Está pouco estocado? Se ele estiver muito estocado, provavelmente no próximo mês ou esse mês eu vou ter dificuldade para fazer uma nova venda para ele. Se ele estiver pouco estocado e for me comprar muito produto, eu talvez vou ter problema de suprir essa necessidade que ele tenha, a depender do tamanho do cliente. Então, acompanhar a evolução do inventário de um cliente é muito importante para você planejar o seu faturamento e também não deixar o cliente na mão, porque às vezes o cliente bota um pedido muito grande, coloca lá um pedido que a gente não consegue atender, que precisa comprar matéria-prima ou precisa constituir aquele estoque para venda, e isso gera impactos e gera uma ruptura na cadeia de atendimento do cliente. Muito ruim. E conhecer particularidades importantes daquele cliente. Então, esse cliente, por exemplo, ele tem parâmetros ou requisitos de entrega de produto que podem atrasar a entrega do meu produto. Ele tem parâmetros ou requisitos de sistema para fazer o reabastecimento que podem causar algum impacto para o meu produto, para as minhas vendas, né? Então, particularidades, porque por mais que nós tracemos uma média, né, e vamos fazer uma análise e vai para um grupo de clientes, cada cliente em si é diferente e tem sempre detalhes que podem ser importantes, tá? E quando nós conhecemos esses 4 principais fatores dos nossos clientes, do nosso cliente, nós conseguimos, como fornecedor deste cliente, fazer uma gestão colaborativa focada no ganha-ganha e no fortalecimento da parceria que temos com ele. Nossa, que bonita frase, né? Mas vamos explicar. Se a gente pegar a história e olhar um pouco para trás de como empresas se relacionam com o mercado, supermercados, lojas de departamento, etc., né? O mercado vendedor do cliente, né? No passado, você tinha muita necessidade de relacionamento. Então, os times de venda precisavam ser amigos, muito próximos. Aquele cara que o vendedor jogava bola com o comprador, saíam para pescar junto, esse tipo de coisa, né? Então, era muito baseado no relacionamento. E aí, como o comprador era amigo do vendedor, muitas vezes ficava mais fácil das metas serem atingidas e das vendas ocorrerem, né? Mas isso gerava, muitas vezes, problemas para o mercado, para o varejista. Então, o varejista, ao longo do tempo, isso eu estou falando de décadas atrás, tá, pessoal? Pode ser que aconteça ainda, mas, enfim, décadas atrás isso era muito mais comum. Hoje a coisa é muito mais profissional. E é profissional exatamente porque ninguém quer deixar dinheiro na mesa, né? Ninguém quer perder dinheiro com negociação. Quando a gente vem para os tempos atuais, o comprador tem uma série de KPIs, tem uma série de métricas, tem uma série de requisitos ou exigências que ele tem que cumprir ou satisfazer para poder comprar alguma coisa, poder fazer um pedido. E aí, como é que funciona, né? Como é que eu posso ajudá-lo a preencher esses requisitos ou né, a suprir os pontos que precisam para eu poder continuar fornecendo e vendendo cada vez mais? Fazendo uma gestão colaborativa, que é vender o que é interessante para esse cliente e não qualquer coisa, dar foco nos itens que são importantes para que esse cliente venda, os itens que performam melhor na região onde ele está, ou para o público que ele atende, e não toda a cadeia de item que eu tenho. Entender quais são as lojas importantes desse cliente para propor um estoque mais forte naquelas lojas, propor ações quando se vê que você precisa tomar alguma ação porque você tem, por exemplo, muito estoque de algum determinado item, etc. Então, você pode propor uma série de ações. Então, quando você, como fornecedor, parceiro do mercado, passa a agir dessa forma, você está ajudando o seu cliente no trabalho dele, você está prestando uma consultoria, né, vamos assim dizer, sobre qual inventário é melhor ter, que loja é melhor apostar, qual item é melhor apostar, qual item de repente agora não, vamos, né?
Então, o seu cliente passa a ver muito valor nisso. Isso é o que a gente chama de relação ganha-ganha, relação colaborativa. E isso destrava muitas portas, isso destrava muito esta relação de o vendedor tem que vender e o vendedor tem que vender o máximo possível e o comprador tem que comprar o mínimo possível, né? E o vendedor tem que vender no maior preço possível e o comprador tem que comprar no menor preço possível. Então, isso é muito antagônico. Quando você faz uma gestão parceira e conhece as particularidades e conhece os detalhes do seu cliente, você pode falar com ele na língua dele, dos problemas dele, dos KPIs que ele tem que resolver. E isso vai ajudar muito a solucionar problemas, a destravar, né, gargalos e a relação e a coisa vai fluir muito melhor. Aí eu vou trazer um case aqui, que é um case que eu vou contar para vocês, mas por ser um case de um cliente real, de uma situação real que eu vivi, eu não posso escrever nada por termos de compliance, de confidencialidade, mas eu vou contar toda a história aqui para vocês, que é uma história muito interessante, que aconteceu há alguns anos já, né, quando eu ainda estava na posição responsável por dados do Brasil, e foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante ver o que aconteceu dali, né? O que saiu dali. Então, naquela época, eu já consolidava relatórios, então eu recebia dados de vários clientes aqui do Brasil, da minha área, do meu departamento, e fazia um consolidado desses dados e criava um dashboard único em Power BI com os dados de venda, venda por loja, venda por produto, estoque por loja, tal, numa linha do tempo, com 2 anos de história, bonitinho. Tal. E naquela época nós fazíamos análises de clientes importantes. Então, nós sempre fazíamos uma análise detalhada, onde eu ia esmiuçando todas as tabelas e todos os gráficos para entender quais foram os itens que performaram melhor, que performaram pior, qual era a média de venda por loja, quais eram os itens em que o cliente estava mais estocado, menos estocado. Então, a gente esmiuçava os detalhes daquilo e mandava essa análise para o vendedor da conta. Por quê? Porque o vendedor, por ter um papel, né, o executivo da conta, por ter um papel de atendimento, de estar lá junto, fazendo reunião, visitando loja, muitas vezes ele não tinha tempo para fazer uma análise tão profunda. Então, eu, né, e o time ali, nós fazíamos a análise desses dados e enviávamos isso para o cliente. E um belo dia, uma gerente que trabalhava lá comigo me procurou, tensa, nervosa, já era dia 20, se não me falha a memória, e o nosso fechamento de mês era um pouco antes do dia 30, e um cliente muito importante dela, que não havia comprado nos 2 meses anteriores, anunciou para ela que não ia comprar de novo, ele ia passar 3 meses sem comprar, porque, segundo ele estava com muito dinheiro parado em estoque com os nossos produtos. E ela estava muito nervosa porque era um cliente grande, o pedido médio daquele cliente era mais ou menos o que se faltava para fechar a meta de vendas do mês, né? Então, assim, era uma situação muito tensa. Se aquele cliente de fato não comprasse, provavelmente com os clientes que ainda não haviam colocado o pedido, nós não atingiríamos a meta de venda, ia ter uma série de impactos em remuneração variável do time, dos objetivos e tal. Então, era muito ruim internamente e era muito ruim externamente, porque, poxa, como assim um cliente fica 3 meses sem comprar, né? Então, o que está acontecendo? E aí, aquele era um cliente que a gente ainda não tinha analisado, não havíamos analisado aquele cliente ainda por uma série de razões, e eu sentei para fazer uma análise. Eu fiquei algumas horas analisando, então eu olhei tudo que eu estava vendendo para aquele cliente, então a minha venda para ele, as minhas entregas e tudo que eu estava vendendo e como é que aquilo estava performando no ano, e olhando todos os dados que ele havia compartilhado comigo de venda de todas as 20 e tantas lojas que ele tinha na época. Hoje ele possui mais, já expandiu a rede, mais 20 e tantas lojas que ele possuía na época, quase 30, acho que eram 28, e todos os itens que a gente trabalhava.
nós tínhamos um portfólio nesse cliente que girava em torno de 35 a 50, dependendo de sazonalidade, de 35 a 50 itens estava girando no inventário dele. E aí eu sentei para analisar e comecei a ver. A primeira coisa que eu vi é que ele tinha razão. Quando eu peguei os dados, né, de quanto ele tem de estoque e quanto ele estava vendendo, então eu fiz uma conta de demanda, uma conta que a gente chama de dias de estoque, né? Quanto que essa pessoa está vendendo dos meus produtos, sei lá, nas últimas 4 semanas, 6 semanas, e quanto ela tem estocado. Ele tinha mais ou menos 6 para 7 meses de estoque. Então, quando você olhava o dado geral, 6 a 7 meses de estoque. Puxa, era de fato muito estoque. Vamos descer um nível. Como é que esse estoque está dividido por loja? Quando eu desci para o nível de loja, eu já vi que havia uma grande concentração de itens em 4 lojas desse cliente. E não sei por que razão, mas 4 lojas tinham muito inventário e as outras lojas nem tanto. Dentre as outras 20 e tantas lojas, tinham lojas que estavam com inventário alto, mas não tão alto, não haviam 6 meses, tal, era uma coisa mais controlada, uma coisa mais gerenciável, e haviam até algumas lojas que estavam com inventário baixo. E aí eu peguei por um outro lado, vamos ver quais itens que eu tô, né? Como é que é a minha situação de venda, inventário, demanda por item. Fiz uma análise ABC de quais eram os itens que esse cliente mais vendia, né? E aí logo identifiquei que a maior parte dos itens, o maior percentual do inventário dele estava em itens C, ou seja, itens de baixo giro. Aí eu fiz a análise cruzada. Então tá bom, eu sei que eu tenho 4 lojas problemáticas, tinha lá umas 5 lojas que eram pouco problemáticas em termos de estoque, e eu tenho alguns itens aqui que estão muito problemáticos, porque o meu estoque de fato está muito alto. E aí, né, a maior parte desse estoque desses itens classificados como C, né, que eram itens de baixo giro, estava estocado exatamente nessas 4 lojas. Então, em algum momento no passado, houve um erro de abastecimento, um erro de distribuição, e aí, né, conversando até depois com o cliente, ele também não conseguiu entender o porquê, mas aquela situação era muito concentrada. Quando eu excluí aquelas 4 lojas e excluí aqueles itens da minha análise, eu olhei e fiquei abismado com uma coisa. Os 5 itens que aquele cliente mais vendia, o estoque dele estava abaixo de 30 dias de estoque, 30 dias de inventário no geral. E ele era um cliente que colocava um pedido por mês, então mensalmente ele colocava pedido, ele ficava afastado, né? A matriz ficava afastada da fábrica, então você tinha ali um período de dias de inventário até que chega no centro de distribuição, de lead time, desculpa, até que aquele produto sai da fábrica, chega no centro de distribuição do cliente, é distribuído para lojas e iam rodar aí com certeza 15 dias, até mais, a depender da distância de algumas lojas. E ele estava com alguns itens com 18 dias de inventário, com 20 dias de inventário, e os itens que justamente ele mais vendia. E aí aquilo me acendeu uma luz. Falei, não, poxa, o cara não pode deixar de comprar. O cliente não pode deixar de comprar. Se ele deixar de comprar, ele vai perder dinheiro, porque os itens que ele mais vende, que mais giram, e os nossos itens deixam uma boa margem, deixavam uma boa margem para ele, ele vai perder dinheiro, não pode. Então, eu já comecei a separar quais são as oportunidades de compra. Então, todos os itens que eu considerei críticos no estoque, então, todas as relações de item e loja que eram críticas, quanto que era o abastecimento, e fiz uma sugestão de pedido desses itens. Então, essa foi a minha primeira coisa. Eu fiz uma sugestão de pedido somente dos itens que estavam com inventário baixo, somente para as lojas que estavam com inventário baixo. E aí,
eu chamei a pessoa que cuidava do merchandising e chamei o vendedor, o executivo daquela conta, e a gente bateu um papo para tentar encontrar saídas para o que fazer com aquele excesso de inventário de alguns itens concentrado em algumas lojas. Saíram lá algumas ações, por exemplo, campanhas em loja, premiando o vendedor que mais vendesse o item, algum tabloide que ele anunciava. Então, saíram algumas ações ali, e aí o executivo pegou tudo aquilo, pegou a gerente, pegou junto com ele, os dois pegaram um avião, foram lá visitar o cliente e levaram toda aquela análise. E, para minha grata surpresa, o cliente colocou o pedido exatamente nos moldes como tinha sido sugerido por mim. Eu acho que teve algum item que não entrou, um ou outro item, mas assim, 80% do pedido foi colocado. E aí, as ações que o time de merchandising e o time de vendas, né, combinaram e pensaram que seria importante para ajudar a girar aquele inventário na loja, foram implementadas, eles saíram com um plano para implementar aquilo para ajudar. E o cliente comprou, o número da gerente, né, o nosso número de venda foi atingido, o cliente comprou, ele foi abastecido, o consumidor não ficou sem o produto, então os consumidores que iam até a loja dele encontraram o produto, ele fez a margem de lucro dele em cima desses produtos e continuou girando a roda, e com o tempo aquele inventário em excesso foi baixando. Então, eu acho que é uma história, né, às vezes assim, né, parece, nossa, mas é uma história, né, uma parábola muito, muito perfeita, né, mas foi exatamente assim que aconteceu. É, e aí eu fui até tentar descobrir, falei, poxa, mas, né, meio, do ponto de vista da pessoa que analisa, né, que trabalha com os dados, virei para o vendedor e falei, nossa, mas ele não olhou, né, quais eram os itens que ele estava com estoque, né, ele não fez uma análise. E aí o vendedor disse assim para mim, olha lá, eles estão sobrecarregados, eles têm um sistema que não ajuda, ele faz a gestão olhando o valor total de inventário. Então, olha só o tamanho da armadilha que uma gestão baseada num KPI não é errado, porque o valor total de inventário é um KPI muito importante, mas ele sozinho não diz ou não explica, e ele, como nesse exemplo que eu estou dando para vocês, pode mascarar muita coisa, e de fato estava mascarando. Então, com uma análise detalhada dos dados, olhando quanto se vendia de cada produto em cada loja, quais eram os produtos, vamos entender quais produtos e quais lojas estão com o inventário mais alto ou mais baixo, conseguimos reverter um eventual terceiro mês que aquele cliente não ia comprar, ele comprou. No mês seguinte, ele comprou de novo um pedido um pouco menor para reabastecer os itens que girou, mas comprou de novo e seguiu comprando. E, inclusive, a partir daí, depois de algum tempo, ele entrou numa curva de crescimento, porque ele estava apresentando uma queda nas vendas dele aos consumidores comparado com o ano passado e, por consequência disso, ele estava comprando menos, né, da nossa empresa, baseado no fato de estar vendendo menos. Então, ele estava caindo em sell-in, que é o que a gente chama a venda que fazemos para o mercado, né, para o varejista, e também caindo na venda de POS, de ponto de venda, vendendo menos que o ano passado. E alguns meses depois dessa ação né, que foi tomada e as ações decorrentes para baixar o inventário daqueles itens, e ele percebendo que ele tinha que analisar um pouco mais detalhadamente, o vendedor também, né, e todo mundo, não, vamos olhar mais no detalhe, ele voltou alguns meses depois a uma curva de crescimento acumulado no ano, tal, e segue sendo um cliente super importante, super parceiro nosso. Então, assim, é um caso que eu acho que exemplifica muito, né, a importância que a gente tem de analisar todos esses dados, né. E aí, né, volto no slide antes de contar esse caso para vocês, né. Eu conhecia o processo de compra e abastecimento desse cliente, então passei a conhecer, né, a partir do momento que eu estava analisando e entender qual era o nível de detalhe que ele geria, ou como é que eram as entregas, quantos dias levava para chegar lá, tal. Conheci as curvas de venda
desse cliente, conhecia os níveis de inventário desse cliente, conhecia as particularidades importantes que ele tinha e conseguimos implementar uma gestão colaborativa focada no ganha-ganha, ou seja, a empresa ganhou, porque vendemos, batemos a nossa meta, reativamos um cliente importante, ele entrou numa curva positiva, ele ficou feliz da vida com a nossa análise, ele passou a pedir essa análise todos os meses, ele queria análise, teve uma hora que a gente até teve que falar para ele, não, pera lá que a gente tem outros clientes problemáticos para analisar, você está indo bem, vamos lá. E isso gerou um ciclo em que ele passava a dividir mais informação com a gente passava a conhecer mais profundamente a operação dele, isso gera uma espiral positiva. Então, foi muito legal, tá? Então, por isso eu trouxe até de volta o mesmo slide anterior, tá? E, para fazer um resumo de tudo isso que eu coloquei, né? Quais são os principais pontos, né, a serem analisados e entendidos? Então, venda por item e por loja, curva ABC das lojas, quais são as minhas lojas mais importantes em vendas? Quais são os meus itens mais importantes em venda? Quanto é o meu inventário? Qual é o meu nível de estoque por item, por loja? Se eu tenho armazém, quanto tem de estoque no armazém? Qual é a velocidade de reposição desse estoque? Então, se eu vender R$ 1 milhão para alguém hoje, quanto tempo leva? Vai de trem, vai de caminhão, vai de barco, vai de avião? Quanto tempo leva para chegar, né? Oportunidades de introdução de item. Então, não era o caso desse case que eu contei. Esse case não teve nenhuma introdução de item, mas muitas vezes, se a gente analisa dados de um cliente, a gente vê que aquele cliente não trabalha com algum item que performa muito bem no mercado, em outros varejistas que têm um perfil parecido, ou até mesmo para alguns clientes que têm clusters de loja, né, segmentos de loja, loja G, loja M, loja P, né, loja pequena, média e grande e tal, às vezes a gente vê a oportunidade de aumentar o portfólio de itens de uma determinada loja versus outra, né? Estoque virtual ou fantasma também não era o problema desse cliente, mas isso é um ponto muito importante a ser analisado. O que é um estoque virtual ou fantasma? Você começa a olhar os dados de estoque daquele cliente e uma determinada loja tem lá 24 unidades de um produto, 24 essa semana, 24 semana que vem, 24 na outra semana, 24 na outra semana, e a venda vem lá 2, 3 semanas, zero. E aí você vai olhar qual é aquele item e você descobre que aquele item é uma caixinha com 24 alguma coisa, né? 24 unidades de alguma coisa que eu vendo. É uma caixa daquele item que foi perdida, que está perdida no estoque, que está perdida atrás da gôndola, que foi roubada, que sumiu, e aquilo está no sistema do cliente como um estoque ativo. Se não houver uma ação de ir lá para o chefe de setor, para o gerente da loja e mostrar para ele, fazer uma procura daquele item, achou, não achou, tal, o sistema daquela loja sempre vai apontar aquela quantidade de estoque e se o cliente faz reabastecimento automático, nunca vai receber produto e aquele produto nunca vai para a gôndola, nunca vai vender, ou seja, é uma loja que não está positivada com o produto. E se a gente pega, e aí, né, por experiência de outras análises, os clientes e os maiores clientes, existe muita oportunidade com esse tipo de coisa, porque muitas vezes, em função de como é feita a reposição do produto em gôndola, como é organizado o inventário, etc., as coisas se perdem, podem sumir, então, assim, tem muito dinheiro na mesa quando a gente fala de estoque virtual e estoque fantasma. Ruptura, que é o que eu acho que é um dos pontos principais que foram evitados aí, né, com essa análise onde eu identifiquei que esse cliente tinha aí, níveis de inventário baixos em itens A, que são os itens que vendem mais, né, a menor quantidade de itens, mas que exerce a maior parte da venda, e a gente abasteceu para evitar a ruptura, porque a ruptura, o cliente vai na loja, todo mundo já deve ter ido alguma vez em uma loja, ou um supermercado, alguma coisa para comprar algo, chegou lá, não encontrou e teve uma sensação de frustração. E aí ou compra outra marca, ou não compra e deixa para comprar na próxima vez, ou às vezes, a depender do que é, muda de rede, muda de vale. Então, quando o consumidor vai a um ponto de venda e não encontra aquilo que ele está buscando, você tem um problema muito sério. Gasta-se muito dinheiro para fazer o consumidor ir a um ponto de venda e comprar um produto, você não pode deixar o produto faltar na gôndola. Então, isso é um ponto muito sério.
E detalhes sistêmicos, né? Por exemplo, às vezes, né, a gente brincava, né, que o fantasma do IT, né, o fantasma do TI vai lá e desabilita um determinado item para uma determinada loja sem razão aparente. Você não acha quem foi o operador que fez, ninguém entende o que foi feito, mas uma loja tem um bloqueio para um item e como é automático o reabastecimento, como, né, para de se mandar o item para aquela loja. É um detalhe sistêmico, muitas vezes a gente não consegue rastrear ou entender da onde veio, por que aconteceu, mas acontece. Então, isso é um resumo, né, dos principais pontos, né, que eu vejo para a gente analisar. Sendo bem, eu estou simplificando aqui, né, para ser uma conversa que vários profissionais de perfis diferentes possam acompanhar sem muito termo técnico aqui, tá? E, inclusive, reforçar o que a professora Alessandra disse no começo, tá? No final a gente vai ter um tempinho para perguntas e aí vou responder com prazer as perguntas de vocês, tá? Mas aí chego num outro ponto, né? Com que tipo de dados a gente precisa trabalhar para fazer esse tipo de análise? Então, como é que eu tinha subsídios ou o que eu tinha nas minhas mãos para poder fazer toda essa análise que virou um jogo que estava indo para uma derrota de muitos gols para uma vitória? Dados de vendas dos nossos clientes, dos nossos itens, dados de inventário do nosso cliente, detalhes dos perfis da loja, então qual loja é grande, qual loja é pequena, se a loja tem uma bandeira ou uma marca diferente para quando a gente fala de holdings que tem várias marcas. Geografia das lojas é importante, a loja está no Nordeste, a loja está no Sul, existem produtos que são sazonais, existem produtos que vão vender muito no Nordeste, não vão vender no Sul, vão vender em Manaus, não vão vender em Goiânia. Você tem que saber, quando você fala de clientes nacionais, você tem que ter essa dimensão. Dados sobre o preço e a variação de preço. Poxa, quando esse cliente precificou o meu produto um pouco mais caro, quantos por cento caiu minha venda? Será que está compensando? Será que não está? Ou quando eu subi o preço para esse cliente, será que eu causei um efeito? Como que a gente gera isso? Como que a gente amortiza? Processo de reabastecimento do cliente. Então, eu tinha que saber como que esse cliente se abastecia, como é que eram as ordens dele, se ele estava fazendo alguma promoção, porque às vezes você pode ver um pico de venda em virtude de uma promoção, algo que aconteceu, né, uma única vez e não vai se repetir, um evento isolado, ou alguma ação especial que está sendo feita em alguma loja, em algum item. Então, assim, este é o conjunto de dados e informações que precisamos ter para fazer uma análise dessa. E aí entra um ponto, né? Tá, como que a gente consegue isso? Né? Aí existem várias formas de conseguir. Provedores parceiros, eu coloquei aqui entre parênteses engenharia, porque eu estou dizendo de provedores parceiros que vão fazer a engenharia dos dados, tá? Então vão trabalhar dados distintos e disponibilizar esses dados para mim. Provedores parceiros, de novo, mas aí engenharia mais dashboard. Então, eu contrato alguém que vai coletar os dados dos meus clientes e organizar aquilo para mim em dashboards, em gráficos, em KPIs, em alertas, etc. Plataformas profissionais que trabalham com varejo, podem existir algumas plataformas profissionais que detêm, né, que são responsáveis por dividir esses dados, né, quando se paga, se contrata esse serviço, eles dividem dados de alguns clientes. Dependendo do seu nível de relacionamento com o cliente pode te dar um acesso a um portal web que ele tenha, da onde você pode pegar os dados, olhar gráficos, olhar análises, ver as coisas. Uma API, que o cliente também pode criar com você, para você baixar os dados sem ter que acessar um portal com login e senha e tal. E arquivos compartilhados pelos clientes. Aqui aí eu vou fazer um ponto e vírgula no arquivos compartilhados pelos clientes. Cada vez, eu estou já há mais de 10 anos trabalhando com isso e eu estou vendo uma mudança no perfil dos clientes para cada vez mais se profissionalizarem na forma como dividem os dados. Mais ainda, o mais comum e a depender do tipo de mercado que se atua. Por exemplo, se o mercado é altamente especializado, estou falando de um mercado de e-commerce bacana, para eletrônico, tal, muito provavelmente você tem provedores, você tem plataformas profissionais, você tem uma API para baixar o dado. Tal. Se você vai para um mercado muito
mercado menos high-tech, vamos assim colocar, um mercado mais tradicional, mais regional, e aí não é um mercado, eu estou dizendo não é o cliente, é o nicho da empresa, né? O que a empresa vende, o que dados eu preciso analisar. Muito provavelmente vão querer, ou a maioria dos caras vão compartilhar com a gente, né? A maioria dos clientes vão compartilhar com a gente arquivos em Excel. Já cheguei a receber arquivos em PDF para analisar, recebia tabelas em PDF, que era a única maneira que o cliente compartilhava dados. Então, essas são as formas que nós temos de pegar os dados, as mais comuns, pelo menos, mas ainda da minha perspectiva, a gente está numa transformação, uma profissionalização. Mas ainda você tem muitos arquivos diferentes que vêm em Excel, vêm em CSV, TXT, enviados pelo cliente. E aí, vamos lá, né? Contei uma história linda para vocês, história de sucesso, um case de sucesso de como vencer fazendo análise de um cliente, né? Mas e se eu tenho 50 clientes? E se eu tenho 100 clientes? Aí eu tenho alguns problemas para lidar. Primeiro problema, se eu tenho 50 clientes, como é que eu vou receber todos os dados desses clientes? Vou pegar diferentes 50 formas de recebimento, vou normatizar tudo aquilo, colocar num layout comum, onde eu vou colocar aqueles dados, onde eu vou analisar, que jeito eu vou agrupar, empilhar, eu posso estar falando de segmentos de mercado muito distintos, como é que eu crio aquilo, como é que eu organizo, né? Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, se eu tenho 50, como é que eu vou analisar, né? Esse é o desafio 2. Então, aí vamos começar com a segunda parte, o segundo case, evoluir para suprir a demanda, ou me tornar, né, ou tornar a empresa data-driven. Por quê? Muitas empresas hoje estão nascendo, startups ou empresas de tecnologia, ou mesmo novas empresas, elas já nascem com uma cultura de análise de dados muito conectada, muito ligada, tal. Mas existe uma série de empresas matriciais, existe uma série de processos que são mais antigos, que são mais demorados. Então, a gente vem evoluindo, né? É o que eu contei, né? De como os clientes compartilham os dados, né? E evoluir é necessário para a gente crescer. Então, aí eu vou fazer um ponto e vou voltar para a minha história real, né? Se eu voltar lá atrás, se eu voltar para 2000, o que aconteceu na minha carreira na 3M antes de 2015, 2016, 2017 era um pouco isso. Eu tinha alguns clientes que eu tinha acesso ao portal desse cara. Eu contratava alguns provedores parceiros de dados e eu recebia vários arquivos em Excel. E aí, usando Excel, somente Excel, PROC-V, PROC-H, índice CORRESP, uma série de fórmulas de banco de dados, e cruza para cá, e cruza para lá, empilha, enfim, tudo dentro do Excel, porque era o que eu, Gustavo, sabia manejar naquela época, e empilhava tudo. E aqui eu já estou colocando um cenário de 2018, que em 2018 eu comecei a utilizar o Power, de 2017 para 2018 a gente começou a utilizar o Power BI, mas antes eram tabelas dinâmicas Power Pivots do Excel. Era tudo em tabela dinâmica do Excel, tudo em Excel e tal. E aí, assim, inclusive na minha turma de MBA, quando eu contava isso aos professores, eu lembro do Amauri, eu lembro de alguns colegas, você tá louco, mas faz uma programação, mas trabalha com sistema, trabalha com SQL e tal. E aí eu respondi, mas gente, eu era de marketing, eu não sabia, eu fui desenvolvendo aquilo que eu sabia. E fui arrumando caminhos e arrumando maneiras de atender aquela demanda. Existia uma demanda por, tá bom, a gente precisa receber dado de um monte de cliente, colocar tudo junto para saber como é que está o mercado. E eu fui arrumando um jeito de fazer. Conversa com outro. Tiveram pessoas maravilhosas que trabalharam comigo, que me ensinaram muito, VBA, e vai aprender VBA e tal. Consegui cursos, treinamentos, e fui fazer tal. Então, assim assim eu comecei a resolver o problema naquela época. Mas, obviamente, isso funciona quando você tem 50 clientes no máximo, e mesmo assim você vai gastar um mês para fazer. Então, esta era a nossa primeira versão de arquitetura de dados. Em algum momento, quando eu virei
quando eu fui para essa vaga América Latina, eu tive uma conversa com uma das minhas líderes, né? E falei, olha, porque aí a demanda veio, tá bom, a gente vai sair do Brasil e vai precisar montar uma coisa parecida com o que você tem para o Brasil, para a América Latina. Então, nós estamos falando de X países e vai crescer exponencialmente o número de clientes. Aí eu falei, olha, eu não tenho conhecimento técnico para fazer. Então, eu preciso estudar, eu preciso aprofundar, e a gente precisa contratar alguém que tenha conhecimento técnico, vamos contratar uma equipe, vamos chamar uma equipe que ajude a gente a desenvolver tudo isso. E aí contratamos uma pessoa, né, que trabalha com a gente até hoje, e sim, foi uma luz, porque foi uma pessoa que nos ajudou muito, e aí a união de todo o conhecimento técnico, de tudo aquilo que eu aprendi também no MBA e do que eu já tinha vivido de experiência, a gente conseguiu surfar uma onda e evoluir muito rápido tudo isso. Então, desta primeira versão de arquitetura, conseguimos evoluir para uma segunda versão de arquitetura. Essa segunda versão de arquitetura já usando Python, não mais Excel, trabalhando, né, no Python, consolidando arquivos e ainda melhorando processos dentro do Power BI, que quando eu comecei a explorar o Power BI, eu fazia o DAX, né, as formulações dentro do Power BI, muito rudimentar, e aí a gente foi evoluindo, foi melhorando, né, e foi implementando coisas. E com isso, conseguimos sair lá de cerca de 50 clientes e alguma coisa assim, para hoje uma gestão de mais de 300 clientes aí na região da América Latina que recebemos dados, ainda com uma frequência de atualização não tão rápida, mas recebemos dados de 300 clientes de fontes distintas e colocamos tudo isso junto num Power BI para mais de 200 pessoas que usam esses dados utilizarem, com governança, com controle de acesso, etc. Então, assim, desta versãozinha anterior aqui, né, que era tudo na base do PROC-V e do concatenado, a gente evoluiu para algo mais profissional. Mas, mesmo assim, estamos longe do ideal, e eu brinco com o Lucas, né, que é a pessoa que trabalha comigo, que isso aqui que eu construí no começo foi um castelo de cartas, que parou em pé e funcionou, mas era um castelo de cartas. Com a vinda dele, que tinha muito conhecimento técnico, com todo o aprendizado que eu tive no MBA sobre Python, sobre forma, como trabalhar banco de dados, e uma série de coisas que a gente aprende, a gente conseguiu colocar uma cola, uma super cola nas cartas, né? E fazer umas paredes para o vento não derrubar as cartas. Mas mesmo assim ainda é um castelo de cartas. Então agora, e isso é uma coisa que está ocorrendo, a gente está indo para uma terceira versão da arquitetura, ou uma arquitetura aprimorada, onde a gente tem ainda as N fontes diferentes de dados e estamos ainda colocando, né, outras fontes, como CRM, vamos colocar outras coisas. Trabalhando com Apache, trabalhando com Pandas, né, dentro do Python para trabalhar tudo isso, para criar um grande banco de dados e tirar múltiplos relatórios, aí com uma frequência de atualização maior, com reprocessamentos mais frequentes, porque existem problemas, por exemplo, do cliente reprocessar um dado, mudar um dado, você tem sempre que ter uma segurança nesses dados, etc. Então, isto vai nos permitir expandir ainda mais dos atuais 300 clientes, vai nos permitir, de repente, começar a aproveitar clientes que dividem dados conosco de forma diária, e hoje a gente leva um tempo para conseguir consolidar. Vamos conseguir começar a gerar insights automáticos, que é quando eu voltava lá naquele ponto de interrogação de como é que você analisa 300, né? A gente está criando uma base para ser analisada e melhorando gráficos, melhorando dashboards, melhorando KPIs, mas alguém ainda precisa ir lá e olhar para analisar. Desta arquitetura aprimorada que nós temos, nós vamos começar a gerar insights, então gerar alertas automáticos baseados em parâmetros de situações que entendemos como risco, situações que entendemos como não conformes ao que deveria ser, e alertar a equipe de vendas, a equipe de marketing, a equipe de logística, quem seja, de que tem um problema ali ou que ao menos alguma coisa precisa ser entendida melhor dentro daquilo ali, né? Então, assim, é uma história muito legal,
e eu olho para trás e tenho muita felicidade, tenho muito orgulho de ter quebrado muita pedra, né, e feito muita coisa na mão, e ter chegado, né, a gente ter agregado pessoas ao time, conhecimento técnico ao time, eu ter adquirido conhecimento, ter me transformado, e nós conseguimos transformar o departamento, a diretoria, o setor, em algo muito mais data-driven do que era, e isso dá a possibilidade de fazermos a tal da gestão ganha-ganha com os nossos clientes, numa velocidade maior, numa profundidade maior e com muito mais clientes, tá? Então, isso era o que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham né, aproveitado alguma parte dessa experiência, né, que é uma história, é um pouco do que fazer com o cliente, um pouco o que fazer para autodesenvolvimento, né, um pouco de cada coisa. E estou aqui aberto a perguntas, não sei, professora ou quem Vamos ver quiser fazer aqui. alguma pergunta. Primeiro, Gustavo, parabéns. Parabéns, o que você fez não é tão simples assim, é uma coisa complexa, né? Tem vários pontinhos ali de atenção que podia dar errado. Parabéns pelo trabalho, primeiramente, tá? Excelente trabalho que você tem feito aí. E parabéns a 3M, que tem esse espetacular aí Data Engineer nos auxiliando. Lembrando que para vocês terem o certificado de participação, tem que assinar esse forms, tá? Esta lista de presença que o time acaba de colocar. Tá vendo ali? Ó, ele fixou, tá fixado no grupo. Então, por favor, preencher. Agora, perguntas. Vamos ver as perguntas aqui. Vamos varrendo aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Rômulo Noronha falando. Achei muito interessante o case. Ressalto que foi de grande humildade reconhecer que não tinha, naquele momento, conhecimento técnico para a expansão, né? Está te dando aí um elogio. Ele ainda continuando, por vezes penso que somos obrigados a saber tudo. Olha que interessante, né? Sendo que a vida é uma escola, a vida é uma escola. A Lúcia dando parabéns. Oi, Lúcia, a Lúcia está sempre conosco aqui, né? A Lúcia está sempre acompanhando aí. Não tem perguntas, não acredito, pessoal. Não tem nenhuma pergunta para ele. Só tem parabéns, show, parabéns, show, parabéns, show, parabéns, show, parabéns, show. Então, eu farei uma pergunta, então. Vou fazer uma pergunta aqui. Que recomendação você dá, Gustavo? Que dicas você daria, não é? Para quem gostou do seu trabalho, gostou do que você fez, por onde começar? Vamos imaginar que a pessoa não é um engenheiro, não é um cientista, está aqui te assistindo. Por onde começar, né? Quais dicas você daria para os principiantes? Olha, eu acho que eu começaria por entender muito profundamente o problema a ser resolvido, vamos assim colocar, dentro da empresa. Porque o mundo de tecnologia, e quando você pensa em analytics, em tecnologia de dados, em ciências de dados, você tem inúmeras ferramentas, inúmeros processos, inúmeras formas de fazer as coisas, e a depender de qual é a tua função na empresa, ou de qual é o problema que você tem que resolver, uma vai te ajudar mais, outra vai te ajudar menos. Então, eu ao invés de, como eu fiz até na minha vida, né, profissional, de sair correndo atrás de alguma coisa e depois parar para pensar se aquilo era o que eu precisava, né, para resolver o problema, eu acho que um primeiro passo é tentar entender qual é o problema a ser resolvido e pesquisar quais são as soluções. E, primeiro, não sabe fazer? Busca autodesenvolvimento, busca cursos, busca treinamentos e, para ser rápido, busca conhecimento dentro da empresa. Muitas vezes alguém dentro da empresa sabe fazer aquilo. Então, quando eu cheguei agora nessa última fase do Power BI, né, de Python, de tudo mais, aí ficou eram menos pessoas com quem eu podia contar, e de repente eu faltava um começo para mim, mas eu consegui criar soluções ou resolver problemas pedindo ajuda para pessoas que às vezes você nem imagina. A pessoa sabia, aprendi muito, né? Comentei com um senhor que trabalhava lá com a gente que me ensinou VBA, muito VBA. Então programava macros em VBA para fazer ações repetidas em Excel e tal, e aquilo por muito tempo funcionou e salvou a lavoura, né? Então, assim, 3 passos. Primeiro, entender qual que é o problema a ser resolvido e tentar entender qual ferramenta
ou qual conhecimento, ou qual processo eu preciso para abordar esse problema. Segundo, eu sei fazer isso ou não? Se não sei, vamos procurar fora. Se acho que consigo fazer com autodesenvolvimento, com que seja, vou atrás disso. E junto com isso, dentro da própria empresa, levanta a mão para o chefe, olha, conhece alguém que mexe com isso, né? Pessoas mais antigas de empresa, pessoas de outro setor, olha, preciso resolver o problema com isso. Muitas vezes nós vamos ser surpreendidos com bons auxílios, né? E vamos conseguir, pelo menos, apagar o incêndio maior, vamos assim colocar, né? É verdade, é verdade. Agora temos perguntas, oba! Lucy fazendo uma pergunta assim. Como foi organizar / treinar o time para desenvolver cada step do projeto para essa cultura data-driven? Isto é um desafio. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava que o maior desafio era conseguir colocar lá os 300 clientes com mais de 1.000 produtos, com uma série junto no mesmo, né? Não. O maior problema é você mudar a cultura das pessoas. Porque você tem lá um Power BI lindo com os gráficos, com as tabelas, e de verdade, não é querer puxar a sardinha para o meu lado, mas o meu Power BI ele é bonito, ele é, sabe, funcional, cheio de fio e tal. E aí você pega um ou outro que o cara vai lá no sistema do cliente, porque ele tem o login e a senha, ele baixa o dado, aí ele fica lá sofrendo com o PROC-V, ele vai fazer uma tabela dinâmica para gastar 3 horas para chegar no mesmo número que já estava pronto no Power BI. Óbvio que existem situações onde existe a necessidade de algo que não está coberto, ou aprofundar alguma coisa. Mas as pessoas, elas são muito presas e muito amarradas à cultura que elas têm ou que elas estão acostumadas a fazer. Então, isso é um desafio. Foi a Lucy que perguntou, né? Isso é um desafio, Lucy. Uma coisa muito importante e que tem sido fundamental para a transformação, porque não basta ter não basta ter uma ferramenta linda, as pessoas têm que usar e tomar decisões baseadas naquilo. É o envolvimento da alta liderança nisso. Então, a nossa alta liderança comprou a ideia, que era né, eu respondia para a alta liderança ali, né, comprou a ideia e aí pegava o celular, pegava o iPad na rua e abria o relatório e ia perguntar para o vendedor, você viu isso aqui? O que está acontecendo aqui? Então, aí a galera começa, opa, se a liderança está usando, eu vou ter que aprender, vou ter que me virar, porque eu tenho que responder na mesma língua que a minha liderança está me perguntando. Então, o engajamento da liderança é fundamental para as pessoas usarem. E, óbvio, tem que ter treinamento. A gente fez treinamento, então, desde o básico, como é que se acende as ferramentas, como é que você faz filtro, o que você pode fazer, o que você não faz. Gravamos treinamentos, isso tudo está guardado. A cada recorrente de tempo, a gente faz reciclagem. Toda vez que colocamos alguma coisa nova, fazemos lá um comunicado, olha, colocamos um visual novo, colocamos isso, aquilo. Mas é uma coisa que, da minha perspectiva, não dá muito para deixar as pessoas fazerem por si só. A gente tem que fazer sempre uma busca ativa, porque senão na correria, no dia a dia, no calor do dia a dia, a pessoa vai tender a fazer aquilo que ela está acostumada a fazer. Então você não tem a transformação. Perfeito, espetacular. Agora a Flávia perguntando, Gustavo, quais livros você indica para apoiar a evolução do conhecimento? Olha, um livro que eu acho que eu gastei muito tempo nele e ele salvou muito a minha vida foi o Guia Definitivo do DAX. Não estou falando no caso do Power BI, né? Que você tem vários livros, mas eu peguei a Bíblia, aquela, né, grandona de DAX, porque eu não sabia nada de DAX. DAX é como fazemos as fórmulas dentro do Power BI, é a linguagem, né, que calculamos as métricas e tudo mais dentro do Power BI. E eu não sabia aquilo, eu tentei procurar no YouTube, comecei a ver videozinhos, mas eu não entendia, porque era muito diferente do que era o que eu estava acostumado. Então eu peguei aquilo e comecei a ler, e aí o começo foi desanimador, porque eu, de novo, fiz marketing e fiz administração, e aí eu estou pegando um livro de DAX, de programa, uma coisa muito técnica, muito... Aí eu começo, eu não entendia nada, tal, mas eu comecei a ler, comecei a me aprofundar e li um pedacinho por dia, e toda vez que tinha um desafio para fazer, eu ia lá procurar se tinha. Então,
quando eu vi, eu explorei muito desse livro. Eu tenho até hoje aqui, eu tenho a versão online dele, né? Eu tenho ele até hoje aqui no computador e vira e mexe. Eu preciso recorrer para consultar. Mas aí é muito específico, Flávia, para o Power BI, que foi a solução que eu tive que aprender a lidar, né? Maravilha, obrigada. Agora temos mais 2 minutinhos e eu tenho mais 2 perguntas aqui. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Eu estou vendo uma do Ademar, Ademar, o uma da seu Daniela. MBA fez a diferença? Fez. Não é... Foi transformador. Foi um desafio, porque foi no meio da pandemia, né, professor? Eu fui a turma pandêmica do MBA, né? Quando eu fui para... Porque eu não moro em São Paulo, eu estava na turma de sábado, e aí a turma de sábado não existiu, a gente passou a fazer terça e quinta à noite, remoto, então foi tudo do se vira nos 30, nunca fizemos isso, vamos ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Mas foi muito enriquecedor, porque abriu a minha mente para uma série de processos, programas e formas de fazer as coisas que eu não conhecia. Então, sim, foi fundamental. Eu acho que ainda está sendo fundamental, e eu acho que ele é o começo, vamos dizer assim, né, é importante, mas não dá para parar aí, porque ele abriu tantas portas, e aí eu tenho vontade de explorar tantas coisas, que eu vou ter que continuar buscando outras coisas para continuar aprofundando. Mas sim, fez diferença, sim. Muito obrigada, Gustavo. Fico contente com a pergunta e com a resposta, porque o Labdata, pessoal, para quem ainda não conhece, é um centro de excelência. Nós trouxemos Big Data para o Brasil, então é estudar na fonte. E todos nós, eu sou professora da USP, os professores são todos altamente capacitados, né? Tem professor que trabalha na Amazon, outro professor opera via varejo, outro aí tal. Então, assim, são profissionais que têm prática, são jovens, com muita energia e operam aquilo. Então, quando o aluno faz uma pergunta, ele vai trazer um case, uma coisa que ele participou, um projeto, né? E os alunos têm um processo seletivo, não é assim? Os alunos, né, a gente seleciona, é aquele que vai ter engajamento, é aquele que vai querer estudar, é aquele que vai realmente querer fazer a diferença. A gente não vende diploma. Então, já dá tempo por aí, a gente já faz aquela seleção, aquela peneira, então eu também recomendo. A Lucy também falando, eu também fiz parte da turma pandêmica, é verdade, e ela saiu do outro lado. Bom, última pergunta, eu vou encerrar, uma rápida resposta, Gustavo. A implementação da cultura data-driven traz um grande diferencial competitivo para a organização hoje no mercado? E a gente fecha com essa resposta. Traz. Eu vou voltar num ponto que eu falei até em algum momento da apresentação, que se nós pegarmos, né, e aí eu vou até sair um pouco do meu negócio. Se nós pegarmos como eram vendedores de carro há 25 anos atrás ou há 30 anos atrás, provavelmente eram muito mais voltados para simpatia, para aparência, para ser bem apessoado, para tal, e talvez com não tanto conhecimento técnico sobre o carro, né? O sorriso bonito e o terno, né? Aquela coisa assim contava muito. Quando a gente fala de venda B2B, né, de uma empresa grande para o varejo, eu ouvi muitas histórias de gente mais antiga e vi muita coisa de coisas que aconteciam pelo puro relacionamento, pelo puro, não, o cara é meu amigo, vou comprar, vou vender, não sei o que, tal, tal. Só que isso, com o tempo, tem mudado drasticamente, porque as empresas cada vez são mais cobradas por resultado, dinheiro é um negócio cada vez mais difícil de se ganhar, a concorrência vem muito forte, então houve uma transformação no processo como você faz vendas. E quando você consegue ser um consultor parceiro do seu cliente, você não é um fornecedor, você fornece, mas você dá uma consultoria, você ajuda ele a ganhar mais dinheiro, a melhorar a margem, a gerir melhor estoque, ter menos dinheiro parado em estoque. E você só consegue fazer isso se você tiver uma gama de dados à sua disposição, souber compilar esses dados e ler esses dados e ter uma frequência nessa análise. Então, isto é uma coisa que eu vejo uma transformação. 10 anos atrás, a gente fazia, né, na empresa planos detalhados de atenção para alguns clientes que a gente tinha os dados que eram os maiores. Tá? Hoje, isso com os dados que temos e com as ferramentas que temos, a gente faz plano para todo mundo, plano detalhado e tudo mais. Então, transforma. E quando transforma a forma como chegamos aos nossos clientes, né, ganhamos espaço do concorrente que não faz isso. Então, faz muita diferença.
Muito obrigada, Hélio. Muito obrigada. Estou muito feliz por você estar aqui conosco na nossa Semana de Analytics, nosso Festival de Primavera, nesse mês tão importante que se comemora o Dia da Ciência e Tecnologia, né? E aí a nossa função, enquanto cientistas e engenheiros de dados, é contar um pouquinho para as pessoas o que está acontecendo, não é? Para despertar esse bichinho do estudo, né? Esse bichinho do conhecimento. Muito, muito, muito obrigada. Espero encontrar você aqui ainda no festival, né? Outro palestrante aí. Muito obrigada. Arrasou. Adoro. Obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite.